mais um vídeo do Põe na Mesa. A gente vai falar sobre os movimentos democráticos e civis, alguns que aconteceram tanto aqui no Brasil como no mundo, atuais ou antigos. Antes de falar os exemplos aqui que eu vou citar no momento, eu tenho que falar que os dois exemplos que eu vou citar, eles não são imutáveis, eles podem se convergir, podem se unir também ao mesmo tempo. Não é a verdade absoluta, é só para tentar explicar os movimentos atuais. Também os movimentos antigos. Primeiro é o ascendente, que é o poder que vem demanda do povo, o poder que vem da população. No caso, se a população mudar, ou ser honesta, ou vai chegar até lá em cima, até o topo, os chefões eles vão ser honestos se as populações forem honestas, porque que vem de baixo e vai subindo até o topo. Se a população for corrupta, o poder vai ser corrupto lá. Quem está governando, o chefão, vai ser corrupto também, porque o poder é ascendente, não descendente. Eles preferem lutar por causas menores, como tarifas de ônibus, estudante, greve, lutas menores entre aspas. São lutas grandes, bem grandes mesmo, mas eles preferem lutar por isso e preferem ir dia de semana pra rua mesmo protestar. E é legítimo a pessoa ir no dia de semana, porque eles vão atrapalhar tudo e lá e vai ser assim que eles vão mudar. Isso é mais contundente. O segundo exemplo já é meio que o contrário disso, porque é o poder que é descendente, o poder que vem de cima para baixo, o poder que vem dos chefões, dos líderes para a população. A mudança começa neles e termina no povo. A mudança começa lá nos chefões, caso se eles forem honestos, eles vão dar o exemplo a todo mundo e o país inteiro, a sociedade teoricamente vai ser mais honesta, né? E vice-versa também. E no caso da corrupção, o cara foi de cima, foi corrupto, o nosso chefão, nosso líder, a população também vai chegar até lá e ser corrupta. No caso do time de futebol também, se o líder lá, o presidente ou o técnico mudar, vai mudar lá o modo dos jogadores jogarem. No caso da manifestação, eles preferem uma manifestação no dia de final de semana, porque é mais legítimo do que ir no dia de semana e atrapalhar, porque é coisa de vagabundo isso. É completamente diferente e diverge com... As duas se divergem, mas também podem se unir, como eu falei ainda agora. Esses dois exemplos, eles explicam porque também o nazismo ele não é uma ditadura de esquerda. E também nós temos exemplos do Brasil, que é a Sabinada, que é mais para ascendente do que descendente. Mais para ascendente. E outros movimentos no Brasil, tem por exemplo o Farroupilha, que é um movimento muito forte, foi um movimento muito marcante, durou 10 anos, né? Desses movimentos menores assim que aconteceram na história, lá em 1800, começou em 1800, e reivindicavam principalmente, queriam que baixasse as taxas sobre charque, couro e essas outras coisas, o movimento rio-grandense, mas eles ganharam de forma tão violenta e após tanto tempo de luta que acabaram proclamando a República Rio-Grandense, conseguiram a independência. Outro movimento que todo mundo conhece, eu acho, que é o movimento da Revolução Constitucionalista de 32. São Paulo, durante o governo do Vargas, São Paulo era contra o governo provisório, de Vargas. E para isso eles fizeram uma revolução. Só que era São Paulo contra as forças getulistas. E como que eles vão se manter contra a força getulista? Só São Paulo. E aí é que entra um movimento dentro de outro movimento. Um movimento para manter a resolução. O movimento se chama Ouro para o Bem de São Paulo. Até hoje tem coisa dele dentro de São Paulo. As pessoas davam joias para que as joias fossem vendidas e arrecadassem dinheiro. Quem não tinha joia dava até aliança para que esse dinheiro chegasse às forças. Só que depois de 90 dias, ou seja, eles conseguiram resistir durante muito tempo, o movimento acabou, só que sobrou muito dinheiro. Para que o dinheiro não fosse tomado, eles doaram o dinheiro para uma casa de caridade. A casa de caridade construiu um prédio no coração de São Paulo, que representa a bandeira de São Paulo. Quais foram os principais movimentos? Sim, os principais movimentos, posso citar 4, começando com a proclamação da República em 1889, do levante militar mais com a ajuda da elite, que foi para instaurar a República e remover do poder a monarquia parlamentarista constitucional. Outro movimento que eu também acho marcante aconteceu durante a ditadura. Acho que nem todo mundo sabe o que esse movimento motivou. A ditadura durou de 64 a 85, né, quando o João Goulart saiu do poder, até quando o Sarney assumiu ali depois. Em 68 foi quando aconteceu esse movimento.
100 mil pessoas, ou talvez um pouquinho mais, talvez um pouco menos, no Rio de Janeiro, queriam o fim do regime militar, do regime autoritário. Só que quem estava governando nessa época, 68, era o Arthur Costa e Silva, um dos mais rígidos ou o mais rígido dos militares que governou. Época, né? E o que ele fez? Ele simplesmente instalou o AI-5. Uma das coisas que esse ato colocava era simplesmente proibir manifestações. Outro movimento marcante foi o Diretas Já. Depois da ditadura, nós temos o povo clamando por eleições diretas para presidente, né? E o movimento aconteceu em 84, só que ele só foi posto em prática em 89. Por quê? Porque durante todo esse tempo, de 84 até 89, os militares e outros políticos fizeram o possível para adiar ele ser colocado em prática. A conclusão lá do... Ele só foi colocado em prática em 89, porque em 88 nós já temos ele na Constituição. Outro movimento ainda tem ligação com isso, é o de 92. Collor foi eleito nas eleições diretas. Os caras pintados. Né? Com nomes caras pintados. Collor foi eleito na eleição de 89, mas em 92 ele foi deposto com um movimento de impeachment com forte participação dos estudantes. E para não ficar só aqui no Brasil, mundialmente falando, temos um movimento conhecido bastante, que é a Primavera Árabe, que, para quem não sabe, ela começou em 2010 na Tunísia, norte da África, quando alguns manifestantes foram para as ruas protestar contra a miséria, a fome, etc. E um vendedor de rua chamado Mohamed Bouazizi, ele atirou fogo contra o próprio corpo para dar um levante no movimento e ele conseguiu. Essa morte dele deu um efeito geral. Estourou. Deu um efeito dominó. Primeiro, na Tunísia mesmo, o presidente Ben Ali foi deposto e fugiu para a Arábia. Logo depois, no Egito, o Mubarak também foi assolado ali pelo medo dos movimentos. No Irã também. Na Síria, o Bashar al-Assad, eles não conseguiram depor o Bashar porque era uma monarquia muito forte e também... Já está um tempão lá, está uns 30 anos, pegou o pai dele já. Eles se armaram, vestiram em armamento para conter a população, os movimentos e outras coisas também que rolam por lá. Terrorismo, bomba e tal. Terrorismo, bomba e tal. Terrorismo, bomba e tal. Os grupos terroristas que estão lá querendo invadir a Síria, como já tem terrorismo, bomba e tal. que já não parte da Síria ali. Continua gravando. Esse funcionalismo tá muito chato. Tá, tem que gravar. Ai, cara, peraí. Porra, não vai aguentar mais. Assolou também a Líbia ali, o Muammar Gaddafi. E teve alguns efeitos que ninguém imaginava acontecer. Eu vou citar alguns. Vamos supor, teve a questão dos Estados Unidos com o Egito, que a relação deles ficou bem mais instável, porque logo quando aconteceu a Primavera Árabe e o... Porra, bicho... Eu lembrei do que ele falou. Vai ter uns cortes bacanas nesse vídeo. Eu não consegui. Vai. Eu tenho que fazer Eu não vou mais rir, não vai. Quente pra caralho mesmo. A questão dos Estados Unidos com o Egito, que a relação deles, entre eles ficou bem instável, porque quando foi deposto o presidente do Egito, eles fizeram uma eleição, foi eleito o Morsi, e os Estados Unidos não gostou muito porque ele era bem islâmico. Então ficou aquele impasse econômico entre os Estados Unidos e o Egito e alguns países muçulmanos também. Outros efeitos, um dos mais importantes que eu vou citar agora é o do Irã como grande vencedor da Liga Árabe. Ele tem o poder de terminar ali com vamos supor, a guerra civil xiita contra sunita. Porque grande parte da população está no Irã. E a questão ali é mais porque na época dos acordos nucleares, o mundo todo se voltou contra o Irã. E agora, quando o mundo precisa do Irã, o Irã não sabe se vai dar... Se quer ajudar ou não, se não. vai. O poder que deram ao Irã por causa dessa Primavera Árabe. E, por exemplo, o Brasil, muitas das manifestações que tiveram agora, recente, 2015, que foi contra o impeachment, na Dilma. Em 2013 Em 2013 foi lá contra a passagem, 20 20 centavos.
eles não dão muito certo porque as pautas deles são muito amplas ou então são muito radicais. Nesse 2013 deu certo, porque deu muita gente, era uma pauta bem É, e era pauta uma certa. contundente. Só que ainda assim, no de 2013, que a gente queria protestar, não sabia pelo Não que sabe estava por quê. protestando. Uns iam lá porque é contra tudo, como agora em 2015, é só contra tudo que está aí. Bota impeachment na Dilma. Queriam fazer marcha da maconha no meio do protesto de passagem, por exemplo. É isso aí, essas pautas muito amplas ou muito radicais não chamam, as pessoas delegitimam os tipos de manifestações e não vão, pô. Por isso tem umas que não dão certo, outras não. Uma dica para os BR é lutar por uma causa única, uma causa forte, uma causa que abrange uma grande maioria da população. Que agrade, de fato, a Não todos. seja tão radical, Ou a maioria, pelo menos. mas tenha apenas um ponto específico. É. E é isso. É isso Se aí. você gostou, dá o like lá. E principalmente comenta se você discordou de alguma coisa ou Tem alguma pode- opinião a Pode mais? falar aí o algum- que você quiser, a gente tá aceitando. observação, e é isso. Pois é. Já tem um que tá tomando parte da Síria ali. Continua gravando. Esse funcionalismo tá muito chato. Terrorismo, bomba e tal. Pera aí que meu tá doendo. Mano, me deu um negócio na voz aqui, bicho. Tá, vai.